Existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar. Um novo céu, um novo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal. Um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Boa noite. Já está acabando a nossa semana. Que triste, hein? Não sei porque eu estou rindo, mas eu estou triste, é sério. Foram bons, passei lindos momentos aqui com vocês, estando aí com os jovens. Me senti também muito abençoado. Tenho certeza que Deus tem guiado de uma maneira muito diferente essa semana. Espero que todos os temas aqui possam ter servido realmente na sua caminhada. Imagina essa cena. Um esposo já está esperando faz muito tempo a sua esposa. Ela havia viajado, ficou algum tempo fora, mas ele esperava ansiosamente ela chegar. Não podia esperar mais, tinha saudades, porque o encontro que eles teriam logo seria muito especial. Já fazia algum tempo que já não se viam. Ela, por motivos de trabalho, compromissos, teve que ficar fora por algum tempo.
Logo quando ela chegou, foi só festa. Muitos se maravilharam, não somente ele, mas toda a sua família, porque ela por algum momento estava longe. O que isso tem a dizer a cada um de nós? O povo de Israel naquela época tinha um momento muito especial. Esperavam o sábado como nunca antes. Esperavam o sábado como a chegada da sua esposa, como a chegada da sua namorada, da sua noiva. O esperavam de uma maneira muito diferente dos outros dias. Quando chegava o sábado, era o momento de ter um encontro íntimo com o Senhor. Não que eles não tivessem um encontro bonito durante a semana, mas era diferente, tinha um gostinho diferente. O sábado com Deus era algo inexplicável, um tempo inevitável, onde os encontros ali se renovariam a cada semana. Então, por isso, feliz sábado a cada um de vocês. Que hoje nós possamos sentir abençoados por mais um sábado na presença do Senhor. Sabe como os israelitas naquela época e hoje ainda se cumprimentam? Eles sempre dizem um ao outro, shalom, shalom. Para o português, eles fizeram uma tradução mais, um pouco mais próxima ao que é a linguagem original, que seria a paz. Era como se eu estivesse te desejando paz nesse dia. Paz, que tenhas paz com Deus, que tenhas paz com sua família, que tenhas paz com seus amigos, com as suas relações, com o seu corpo também, que tenha paz. Mas não era somente isso que significava shalom. Shalom sempre dava uma ideia de eu estar desejando a outra pessoa bem-estar. Uma saúde física, uma saúde espiritual, uma saúde mental. Então queria dizer, que você tenha uma boa saúde, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, que Deus te dê uma saúde física, que Deus te dê uma saúde mental, que você tenha boas relações com seus próximos. Não era somente isso, paz ou um bem-estar, mas também era prosperidade, que Deus te cuide, que Deus te ajude da melhor maneira a você administrar as suas propriedades, os seus recursos. Shalom também significava que hoje eu te desejo paz, bem-estar, saúde, mas que também você seja próspero. Não somente significava isso, mas tinha um significado mais profundo. Shalom também significava redenção, salvação. Que você seja hoje redimido por Deus, pelo sangue de Cristo. Que você também seja hoje salvo por Cristo. Que hoje você tenha uma saúde impecável, mas que você seja salvo, que você seja redimido todos os dias na sua vida. Enquanto você viver, que você viva essa saúde, que você viva essa salvação, que você viva essa redenção que já te foi oferecida há muito tempo atrás. Isso significava shalom. Então, quando eles diziam Shabbat Shalom, que seria um feliz sábado, então tinha um significado diferente. Que neste sábado você seja salvo por Cristo mais uma vez. Que neste sábado você seja redimido por Cristo mais uma vez. Que neste sábado você aproveite bem da sua saúde, da saúde que Deus te deu, da oportunidade de viver mais um dia, da oportunidade de respirar esse ar puro que temos, da oportunidade de administrar bem os seus bens, de ser próspero, de um dia poder ser rico. Não somente espiritualmente em relação a Deus, mas também com as pessoas que estão ao seu redor. É incrível porque o sábado tem um significado especial. Não é somente o dia em que eu guardo, não foi somente o dia em que Deus descansou, santificou e abençoou. Mas vemos que na palavra Shabbat, da raiz, significa cessar. Em Jó, quando você vai a Jó, capítulo 32, versículo 1, apresenta aí uma parte que se relaciona com esse significado, cessar, parar. E aí usa a mesma raiz da palavra Shabbat, que é o sábado no povo de Deus. Então, hoje, estamos cessando, estamos parando com o que costumamos a fazer durante a semana, para fazer algo diferente. Não somente desejar às outras pessoas que elas aproveitem de sua saúde e de um bom relacionamento com Deus, mas que aproveitem dessa sensação de hoje
estar redimidos, de hoje estar salvos pelo sangue de Cristo. Amém? É lindo, como o sábado é lindo. Que hoje possamos fazer o mesmo, toda semana, esperar por esse encontro com Deus. De sábado a sábado, esperar por um Deus que já nos está esperando. É incrível, um Deus que te ama, um Deus que lutou por você todos os dias dessa semana, um Deus que batalhou contra gigantes, para hoje falar a cada um de nós: você tem hoje a oportunidade de escolher os planos que eu tenho para você. Vamos a Salmos, capítulo 56, versículo 13. Salmos capítulo 56, versículo 13. A mensagem de hoje, lhes digo mais uma vez que é uma mensagem simples, uma mensagem curta. Tem um público especial que quero alcançar hoje nessa noite. Às vezes fazemos planos, muitos são os planos que fazemos, somos jovens. Mas às vezes são tantos os planos que pensamos que não podemos alcançar todas as metas que colocamos em nossa vida. Ou então aquelas vezes quando ficamos um pouco estressados e até mesmo nervosos com Deus, porque oramos a Deus e às vezes Ele não nos responde. Por que isso acontece algumas vezes? Bom, lemos aqui Salmo 56, versículo 13, terá uma relação ao final dessa mensagem também. Então, tem esse versículo em seu coração. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Hoje, qual tem sido a luz que ilumina os seus caminhos? Mas há mais uma pergunta que quero lhes fazer. Uma pergunta que talvez seja muito séria. Depende também de como você entenderá essa pergunta. Ela é assim: se Deus atendesse todas as suas orações, o mundo seria um lugar melhor ou somente a sua vida? Se Deus atendesse todas as suas orações, todos os pedidos que você faz a Ele, o mundo seria melhor ou somente a sua vida? Pegaram bem a pergunta? Em Salmos, capítulo 6, versículo 13, o que eu posso tirar desse versículo é que a luz que a palavra de Deus ilumina, a luz que vem da palavra de Deus e ilumina os meus caminhos, é muito maior do que a escuridão que aparece em nossas vidas. E hoje veremos um pouco sobre isso. Hoje veremos sobre a escuridão. A luz vence as trevas. Em Êxodo capítulo 10, versículo 1 ao 20, nos fala um pouquinho mais sobre as pragas, sobre os milagres que Deus fez na terra do Egito. Agora temos aqui a praga dos gafanhotos. Começamos. Êxodo capítulo 10, versículo 1 ao 20. Não vou ler todos os versículos, irei ler os que, para este momento, são os mais importantes. Diz o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Prestar atenção, aqui tem muita coisa importante. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo.
e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Uau! Gafanhotos cobriram a terra do Egito. Não se podia ver nada. Conseguiram imaginar? Cheio de gafanhotos. Acabaram com tudo o que havia sobrado desde aquela praga do granizo. Gafanhotos na casa, gafanhotos no banheiro, gafanhotos na cozinha, não deixavam os egípcios se moverem bem, se locomoverem em suas casas e nem na terra. Não se podia ver nada. Era o tamanho, o número dos gafanhotos, que nada sobrou na terra. Nesses tempos, sabemos que uma praga de gafanhotos chegando, se aproximando a uma vila, a um lugar onde era provável, tinha muita quantidade de recursos, de vegetação e de plantações, era o suficiente para destruir tudo isso em poucos minutos. A praga de gafanhotos era algo terrível. As pessoas ligavam essa praga como um juízo divino. Se esse povo pecou, então Deus lhe mandava gafanhotos para destruir toda a sua vegetação. Ou seja, não havia maneira depois de se sustentar, porque todos os seus recursos, alimentação, haviam sido destruídos. Logo, Faraó diz: peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez, ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Aqui mais uma vez o faraó reconhece o poder de Deus na terra do Egito. Mais uma vez ele reconhece que pecou e ele pede perdão. Mas ele continua a fazer o que ele sempre fez. Se recusava sempre, constantemente, a se arrepender dos seus pecados. Logo em Êxodo, capítulo 10, versículo 21, nos diz sobre outra praga. Trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Uma distinção entre o povo de Deus e o povo de Israel. Entre o povo de Deus e o povo do Egito. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. A 9ª praga veio sem avisos. Foi como outras 2 também que aconteceu. Não houve avisos prévios, simplesmente as consequências imediatas. Qual foi uma dessas consequências? Imobilizou a terra do Egito por 3 dias. 3 dias. Não sei vocês, mas eu acho interessante como a Bíblia trabalha com os seus números. 3 dias antes da última praga. 3 dias de pura escuridão, onde o povo não podia se mexer. 3 dias se preparando para a última praga, a que estaria contra todos os deuses do Egito.
Cada praga que vimos ia contra alguns especificamente, mas logo a última praga estaria indo contra todos os deuses, jogando por terra todos os motivos de adoração a estes deuses. 3 dias de preparação, 3 dias de escuridão, sem que pudesse ver nada. 3 dias em que o povo do Egito ficou parado, sem fazer nada. Interessante. Logo vemos também na história de um homem que fugiu de Deus, 3 dias na escuridão de uma barriga de um grande peixe, se preparando para pregar em uma grande cidade. Não sei se há uma relação, mas vemos aqui 3 dias mais uma vez. Logo Moisés, 40 anos no deserto, sempre o relaciono um pouco com Jesus se preparando também quando estava de jejum para o seu ministério. Então a Bíblia traz os seus números. Não sei bem se tem uma certa relação, mas é interessante olhar também por esse lado. Qual tem sido os gigantes que têm bloqueado a luz que vem da Bíblia em sua vida, ou a luz de Deus, ou os ensinamentos que Deus nos dá? A escuridão poderia ser sentida, diz a palavra de Deus. Há várias características, há vários detalhes. Nos diz alguns historiadores, algumas pessoas também que estudaram bem as 10 pragas, que vinha ventos quentes do sul do deserto, do sul do Saara, carregando densas concentrações de areia que bloqueava a luz solar. Poderia estar muito bem relacionada a isso, quando diz a palavra que a escuridão era tão densa que se podia senti-la, que se podia sentir essa escuridão. Também havia tempestades de areia, densas nuvens de areia que bloqueavam a luz solar, geralmente dadas entre os meses de abril e junho, ali na terra do Egito. Mas vemos que pela maneira como o texto nos diz, e como ele faz foco na questão das trevas, ele está mais bem dando uma ênfase em como essa praga tem um alvo específico. Esse alvo específico se chama Amon-Ra, o Deus do Sol, o Deus que representava bem essa nação. Amon-Ra, o Deus do Sol. Vemos por que essa praga vai diretamente contra esse falso Deus, porque a escuridão, ou essas densas nuvens de areia, e até mesmo os gafanhotos, bloqueavam a luz do sol. Mais uma vez, os deuses do Egito ficaram em silêncio. Não fizeram nada para salvar o seu povo. Não deram nenhum sinal de vida. A luz do sol foi bloqueada pelas pragas do Egito, pela 8ª e a 9ª praga. Mais uma vez, os deuses do Egito ficaram calados, em silêncio. Talvez reconhecendo que Deus era o único Deus, era o Deus verdadeiro. Então eles perguntam: qual é o gigante que tem tampado a luz do sol em suas vidas? Qual é o gigante que não tem deixado com que a luz, a Bíblia, estivesse iluminando os seus caminhos? Qual é o gigante que tem afastado cada um de vocês e a mim também de Deus? Quais têm sido essas dificuldades? Se Deus atendesse todas as suas orações, o mundo estaria melhor ou somente a sua vida? Vamos a Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. É um texto que, para mim, neste momento é importante. Porque todos aqui aprendemos a fazer planos na nossa vida. Queremos fazer coisas diferentes, coisas importantes, com que as pessoas olhem esses feitos e possam dizer:
uau, essa pessoa fez uma diferença na sociedade. Às vezes queremos ser esse tipo de pessoas. Esquecemos que os planos de Deus são muito melhores que os nossos, então queremos traçar os nossos próprios planos. Oramos pedindo a Deus todas as coisas, mas nem sempre recebemos as respostas de Deus. Nem sempre Ele tem respondido às nossas orações, e então nos frustramos. E às vezes nos rebelamos contra o nosso Deus, porque Ele não respondeu as orações que queríamos que fossem respondidas, ou da maneira que quiséssemos que fossem respondidas. Quantas vezes Deus não respondeu as orações que você queria que fossem respondidas? E de uma maneira bem específica. Aqui estão os nossos planos. Fazemos planos, pedimos a Deus, às vezes, que Ele nos guie, mas nem sempre Ele nos responde. E às vezes, nós, como seres humanos, como filhos não tão agradecidos pela vida, pelo ar que respiramos, ou pelas demais coisas da vida que Deus nos dá, nos rebelamos, nos frustramos. Não gostamos dessa ideia de que alguém não responda o que queremos, ou que não nos dê o que pedimos no tempo, na hora e como queremos. Infelizmente tem acontecido assim. E aconteceu também muitas vezes com Moisés. Esse é o exemplo que quero tirar hoje. E vamos tirar algumas lições também de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Mas vamos começar a ler desde o versículo 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Me disse: basta, não me fales mais nisto. Uma oração que Deus não respondeu a Moisés. Neste momento o povo já havia sido libertado do Egito. As pragas já haviam passado. Amanhã vamos falar em especial sobre uma praga que marcou todo o Egito, talvez a pior em seu significado. Mas o povo aqui já havia sido libertado. Estavam indo em direção a uma terra prometida, algo que desde sempre Deus já lhes havia prometido, uma terra onde mana leite e mel, uma terra cheia de maravilhas, onde eles pudessem viver bem, desfrutando da presença de Deus, da vegetação, do seu trabalho, vivendo em um lugar que Deus havia prometido. Passaram por muitas dificuldades, é verdade, mas na Bíblia Deus nunca nos prometeu que não passaríamos por dificuldades nessa vida. Não digo que por segui-lo as dificuldades virão, mas isso acontece com todos, porque estamos em um mundo de pecados. Então não importa se estamos seguindo a Deus ou não, de qualquer maneira, virá dificuldades. A única coisa que muda é a esperança. Como olho o futuro? Se o futuro que vejo, estou acompanhado de Deus ou não? Essa é a diferença. Esse povo sofreu muito, teve muitas dificuldades. Moisés também teve muitas dificuldades. Teve que ter muita paciência. Mas eu quero lhes mostrar 2 episódios que antecederam a esse momento em que Moisés pede a Deus algo, mas só que Deus não lhe dá, porque sabia que ao não lhe dar a oportunidade de entrar na terra, isso seria o melhor para Moisés, neste momento. Mas antes de chegar nesse momento, houve 2 episódios em que Moisés talvez não seguiu ao pé da letra o que Deus lhe enviou, o que Deus lhe falou. E agora quero lhes mostrar esses detalhes. Vamos a Deuteronômio.
A Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. Então, lendo desde o 4. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Era o momento em que o povo sofria uma necessidade. Moisés lhe pede ajuda a Deus. Deus lhe dá um caminho. Você terá que ferir a rocha, para que dela possa brotar água. Assim Moisés o fez, obedeceu bem ao Senhor, e neste dia os israelitas foram salvos da sede. Já não estavam sofrendo por essa necessidade. Mas logo, há outro episódio, em Números capítulo 20, versículo 8, que também nos chama a atenção. Números capítulo 20, versículo 8. Diz o seguinte: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Interessante. Não foi da maneira como Deus pediu? Deus lhe pede: falai a rocha. A rocha aqui significa Jesus. Não era necessário que Moisés ferisse Jesus pela 2ª vez. O Filho do Homem, o Filho de Deus, deveria ser ferido uma só vez para salvar a humanidade. Não era necessário que Moisés o ferisse mais uma vez. Não era necessário Jesus passar por este sofrimento pela 2ª vez. Isso significa, aqui, quando Moisés não ouve ao Senhor, a primeira vez, sim, ele fere a rocha. E isso nos diz sobre um Jesus que, sim, seria ferido pelos nossos pecados, com um propósito maior. Mas era diferente agora. Não deveríamos feri-lo uma vez mais, e sim falar com Deus, falar com a rocha, falar com Jesus. Não era necessário ferir o Filho de Deus mais uma vez. Não era necessário. Com essa atitude, Moisés não está honrando o nome de Deus em frente ao povo. Mas infelizmente ele mostra essa atitude a muitas pessoas. A muitas pessoas. Ele havia desobedecido o que Deus lhe havia pedido. Se Deus atendesse às suas orações, o mundo estaria melhor ou somente a sua vida? Quais são os gigantes que têm bloqueado a luz que vem de Deus, a luz que vem da palavra para iluminar os seus caminhos? Quais são esses gigantes? Vemos aqui um duelo entre Deus e Moisés. Moisés lutando contra o seu próprio eu, querendo fazer o que ele bem queria. No versículo 24 e 25 no capítulo 34, Deuteronômio 3. No versículo 24 e 25 desse texto, no capítulo 3 de Deuteronômio, diz o seguinte: ó Senhor Deus,
Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa, e o Líbano. Desde esse erro de Moisés, um erro infantil podemos dizer, Deus já lhe havia dito que ele não iria mais ver a terra prometida. Vendo toda essa questão, por que às vezes Deus não responde às nossas orações, podemos chegar à primeira conclusão. Às vezes, Deus não responde às nossas orações, porque a nossa vontade está por cima da vontade de Deus. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Moisés não via com os olhos de Deus este momento. Ele simplesmente queria que Deus lhe desse ou lhe conferisse a vontade, a maior vontade de entrar na terra prometida. Infelizmente, pelos erros que ele havia cometido antes, Deus não lhe responde a essa oração. Às vezes, a nossa vontade está por cima da vontade de Deus. Se Deus atendesse todas as suas orações, o mundo estaria melhor ou somente a sua vida? Mas há algo mais que podemos tirar também. Ao ver esses versículos em que mostra um Moisés que errou, que não ouviu o Senhor, que feriu a rocha 2 vezes, podemos chegar a outra conclusão. Às vezes, Deus também não ouve as nossas orações, ou não responde da maneira como queremos, porque há pecado voluntário envolvido nessa história. Moisés não fez porque simplesmente tinha esquecido do que Deus lhe havia falado. Moisés o fez porque sentia uma grande ira. Eram muitas preocupações se acumulando naquele momento. Era um pecado voluntário. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Com raiva, sem paciência, ele fere mais uma vez a rocha. Quais são os gigantes que têm bloqueado a luz da verdade em sua vida? Ou qual é a escuridão que não te deixa ver nem 1 metro mais à frente dos seus passos? Qual é o gigante que tem bloqueado a luz da verdade em sua vida? Se Deus atendesse todas as suas orações, o mundo estaria melhor ou somente a sua vida? Vemos também no exemplo de Davi, quantas vezes ele também pecou ao Senhor e quantas vezes foram as suas consequências. Muitos dos planos que Davi tinha, ele não pôde cumpri-los porque Deus lhe havia dito, vai ficar para outra pessoa. O seu filho construirá o novo templo. Infelizmente também Davi, pelos seus pecados, já não podia fazer conforme o que ele queria. Tudo o que ele imaginava, construir o templo, ou fazer outras grandes maravilhas no povo de Israel. Mas ele não pôde, porque escolheu um caminho. Há muitas coisas envolvidas nos planos que temos ou nas orações que fazemos e as respostas que esperamos do Senhor. Às vezes a nossa vontade está acima da vontade de Deus. Às vezes há pecado voluntário dentro dessa história. O que temos que fazer então para que Deus responda às nossas orações? Eu penso que deveríamos aceitar primeiramente os planos que Ele tem. Aqui já podemos ver na Bíblia. Confessar os nossos pecados a Ele, nos arrepender do que fizermos, porque sei que Deus e os planos que Ele tem serão muito maiores do que os que imaginamos.
Mas também há um outro elemento, há outra coisa. Moisés estava mal. Aqui diz a passagem: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobre ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale defronte de Bet-peor. É interessante que Deus, pelo menos, lhe dá a oportunidade de ver aquela terra, mas não o deixa entrar naquela terra. Às vezes, por Deus não ouvir uma de nossas orações, pensamos que já estamos condenados por toda a nossa vida. Talvez assim pensava Moisés, por não ter deixado Deus, ele entrar na terra de Canaã. Talvez ele pensou que o propósito de tudo que ele havia feito já não servia mais para nada. Porque tudo que ele fez na terra do Egito, juntamente com as 10 pragas, os sinais que Deus lhe havia mostrado, era justamente para tirar o povo do Egito e levá-lo a uma terra que Deus tinha prometido. Mas agora Moisés, vendo que não poderia mais passar do Jordão, penso que ele imaginava, ele tinha essas ideias: o que serviu todo o esforço se o que libertou o Egito, não terei a oportunidade de entrar nessa terra? Talvez ele se desanimou porque Deus não lhe havia respondido, talvez, o mais importante pedido que um dia ele havia feito a Deus. Mas então, algo que podemos tirar dessa lição é que não desistas de Deus, mesmo quando Ele não escuta ou não responde às tuas orações. Porque os planos que Ele tem são muito maiores que os planos que você tem. Não importa o que aconteça, os planos que Ele tem para depois, ou a maneira como Ele conduz a minha e a sua vida, sempre nos surpreenderá. Sempre será uma surpresa. Nunca será da maneira como nós imaginamos. Assim foi com Moisés. Talvez ali ele já pensava que, bom, eu não vou ver mais a terra, então já não tem nenhum propósito. Foi talvez em vão todo o esforço que eu vi, mas Deus ainda lhe dá a oportunidade de ver aquela terra. Muitas vezes essas são as consequências dos pecados que cometemos. Não desista de Deus quando os teus planos tomam caminhos diferentes. Quando parece que tudo que você havia planejado não aconteceu da maneira como você queria. Não desista de Deus nestes momentos, porque Ele te surpreenderá. Deus te dará o que você não imagina. Vemos que a 7ª e a 8ª praga não trouxe somente perdas econômicas ao povo do Egito, mas também fome. A 9ª praga trouxe terror aos egípcios, pois ali eles viram que o maior símbolo de luz que havia no Egito, Amun-Ra, um deus ligado ao sol totalmente, naquele dia não brilhava por 3 dias em silêncio. Que talvez o Deus mais conhecido, o mais popular, o que deveria ser o mais poderoso, o sol, deixou de brilhar por 3 dias. Um Deus que ficou em silêncio, não somente nessa praga, mas em todas as outras, e que nunca se levantará para defender o seu povo. Uma causa perdida. Deus tem os melhores planos para cada um de nós. Se Deus atendesse todas as suas orações, o mundo estaria melhor ou somente a sua vida?
Quais são os gigantes que têm bloqueado a luz da verdade na sua vida? Não desista de Deus, pois Ele te surpreenderá. O que acontece com Moisés em seguida? Vemos em Deuteronômio capítulo 34, que diz o seguinte: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Mas o que eu quero destacar aqui é esta parte, versículo 6. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Sabemos que Moisés, logo depois, foi ressuscitado por Deus. O homem que via suas orações sendo frustradas, não respondidas por um Deus vivo, naquele momento, que não lhe havia deixado entrar na terra prometida, agora o levava com vida para o céu. Interessante. Não desista de Deus, pois Ele no final sempre te surpreenderá, não importa qual seja o plano. Moisés não imaginava que Deus lhe ressuscitaria e que logo depois estaria dando conselhos a Jesus, animando ele junto com Elias, antes de que Jesus fosse crucificado. Moisés não imaginava que logo depois daquele momento, Deus lhe daria um sentido novo para tudo o que ele fez e para a sua vida. Então hoje, queridos amigos, não desistam de Deus, porque os planos dele sempre te surpreenderá, mesmo que os teus planos tomem caminhos diferentes, e aqueles caminhos não são como os que você quer, mas Deus te surpreenderá. Se Deus atendesse todas as suas orações, o mundo estaria melhor ou somente a sua vida? Hoje, qual é o gigante que tem bloqueado a luz da verdade em sua vida? Qual é o gigante que tem trazido a cada um de vocês escuridão? Onde não podemos nem sequer ver os primeiros metros, os 10 metros à frente dos nossos passos, onde não temos iluminação ao nosso caminho. Qual é o gigante? Quais são as dificuldades que têm bloqueado a luz do sol? Uma luz de justiça, a luz que somente Deus pode dar, que somente Deus pode iluminar a sua vida. Não desistam dos planos que Deus tem, porque Ele te surpreenderá, ainda que os seus planos tomem caminhos diferentes. Acho que ficou bem claro. Já repeti demais. Mas, queridos, hoje Deus tem um plano muito especial para cada um de nós. Mas hoje quero convidar-lhes a tomar uma decisão. Não vou lhes pedir para que venham aqui à frente, mas que pensem muito bem em todos os planos que vocês fizeram e as orações que não foram respondidas. Que possamos ter em conta primeiro que às vezes as orações que não são respondidas por Deus é porque a nossa vontade está por cima da vontade de Deus, ou porque há um pecado que tenho cometido várias vezes em minha vida, mas que não tenho deixado nas mãos do Senhor. Não desista dos planos que Deus tem, porque Ele te surpreenderá. Você acredita nisso? Você tem certeza que os planos de Deus são os melhores para cada um de nós? Se você crê nisso, se você tem certeza de que os planos de Deus hoje
é o melhor para a sua vida. E mesmo que os seus planos tomem caminhos diferentes, Ele te surpreenderá. Então lhes convido a ficar de pé para poder fazer uma oração. Mas não olhe ao que está ao seu lado. Pense bem, porque Deus está vendo. Se você tem certeza de que os planos que Ele tem, por mais que as suas orações não sejam respondidas, são os melhores, então que hoje possamos confiar mais nesse Deus. Eu tenho a certeza que mesmo que as minhas orações não sejam respondidas, Ele me surpreenderá em todas as maneiras. Amém. Amém porque você tem levantado. Amém porque você hoje tem decidido que os planos que Ele tem é muito maior do que qualquer planejamento que nós façamos. Que seja esse o desejo no meu coração e no seu também. E que Deus os abençoe muito. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje estamos aqui reconhecendo que os teus planos são muito maiores que os que um dia sonhamos, com os que planejamos. Às vezes, Senhor, oramos, pedimos a Ti coisas que queremos, coisas que muitas vezes estão muito mais ligadas ao que necessitamos, ao que queremos. Mas às vezes, Pai, o Senhor diz, basta, não me fales mais nisso. Sabemos que o seu cuidado para com cada um de nós é muito grande. O Senhor tem olhado pelo seu povo, tem olhado, tem cuidado, tem protegido durante todo esse tempo. E hoje te pedimos, Pai, nos ajude a não desistir dos teus planos, porque sabemos que o Senhor nos surpreenderá em algum momento. Que, Pai, hoje, que a nossa vontade não esteja também por cima da sua. E que possamos ter sempre em mente essa pergunta. Se Deus escutasse ou atendesse todas as nossas orações, o mundo estaria melhor ou somente a minha vida? Pai, que hoje possamos vencer os gigantes que bloqueiam a luz do seu cuidado. Os gigantes que têm nos afastado de Ti. Podem ser tantas as dificuldades. Hoje, te agradecemos pelo seu cuidado e te pedimos para que os teus planos sejam hoje reais na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos. Amém.